Olá! Dando início à nossa série O que dói em mim? Bullying. Bullying é uma coisa que dói em mim, com certeza. Será que nós, mães, estamos preparadas para lidar com um filho que sofre bullying? E com certeza nenhuma mãe está preparada para descobrir que o seu filho é o causador do bullying. E aí, Ale, o bullying mudou hoje? Difícil, né? Esse episódio delicado, mas importante. Eu acho que a gente falar hoje sobre bullying, né? Essa agressão emocional constante. A gente precisa sempre distinguir, né? Acho que isso a gente precisa sempre iniciar dizendo. O bullying, ele precisa ter essa repetição emocional, esse ataque constante, porque uma mera brincadeira não dá pra dizer que é bullying, né? As pessoas hoje também tendem a problematizar ou desequilibrar, há um tanto, na minha parte, assim, do que eu enxergo hoje, de desequilíbrio nas atitudes e nas ações das pessoas, e não enxergar a coisa tal como ela deve ser. Sim. Então, assim, o bullying, de fato, ele não é uma mera brincadeira, uma mera situação ali, numa determinada circunstância isolada, específica. Obrigatoriamente, a gente precisa ter essa repetição, essa constância, esse apelo emocional, essa perseguição. A gente precisa ter ou essa violência física, pode até ser física, mas não necessariamente seria só emocional. Então, a gente precisa ter isso, né, Liga? A gente precisa ter o envolvimento de sofrimento da parte, né? Da Isso, vítima. Exatamente. porque também Esse a isolamento nossa, social, essa essa perseguição, né? E aí tem um pouco disso também. Ela tem uma fase que ela acontece com maior propensão, que nós estamos falando do ciclo médico da Natal, que seria aí dos 10 aos 14, 15 anos, que ela é mais comum. E já também nesse momento que o jovem está se reafirmando, está se entendendo, está tentando pertencer a um grupo. Então a gente tem esse momento aí, eu acho que acaba, propicia mais que essas coisas aconteçam, né? Então, essa fase de entendimento da adolescência é muito delicada. E aí nós vamos então entender o seguinte: no passado a gente tinha um bullying, né? Que ali acontecia, eu pelo menos passei por muita coisa, de ser muito magra. Eu tinha isso. Ai, eu era muito magra mesmo. Então, eu queria ter voltar essa fase, mas eu não consigo. Eu adoraria, mas não consigo mais. Mas enfim, eu era uma adolescente muito magra. E eu sempre curti essa coisa da Aurica Palito, que era um personagem da nossa infância, acho que nem sei se vocês vão lembrar do Popeye, enfim. Eu sempre tive essa coisa de. E na adolescência a gente quer muito ser sexy, a gente tem essa necessidade, né, de começar os hormônios, você entende melhor que eu, você atende muito adolescente. E essa questão de ser magra era uma coisa que mexia, porque os meninos não espetavam esse olhar, não tinha as curvas. não tinha as curvas. Então, assim, é aí que você começa a chamar a atenção, não acontece. Então, repetidamente, a gente passava por essas coisas na escola, a gente vivia esses momentos, né? Mas também pouco se discutia, não havia, e aí eu vou falar um pouco da área jurídica, no nosso ordenamento jurídico, um olhar para essa repetição, para essa perseguição, para essa exclusão social, jurídico. Então, quando isso acontecia de forma mais latente dentro de um ambiente escolar ou em algum outro local de encontro comum de jovens, seja um clube, seja uma igreja, seja o que ele frequentasse ali, uma comunidade em si, a gente não tinha amparo legal. Isso muda aí, então a gente A vai gente não tinha ver. compreensão disso, talvez. É. Né? A gente não tinha compreensão da dimensão. Tem a Lei 13.185 de 2015 e ela vai agora trazer recente. Então ela vai trazendo no seu bojo agora esse novo elemento. O que que esse bullying, o que que isso é afetado juridicamente? Como a gente trata isso juridicamente? Como agora a gente pode fazer para tratar essa situação? Ela nem é uma lei que vai respaldar, porque aí nós temos outras questões no ordenamento jurídico que vão respaldar esse pai, essa criança. Sim. O que ela vai tratar é a prevenção, é um ambiente escolar adequado. Sadio. Isso é uma coisa muito importante. A escola, principalmente a escola, eu vou tratar da escola porque eu acho que é o ambiente obrigatório que de maior número de crianças, de adolescentes convivendo. A escola ela não tem só um dever de ensinar matemática, português, enfim. A escola, obrigatoriamente, ela tem que trazer um ambiente acolhedor, seguro e preventivo desse tipo de situação.
Hoje, quando a gente fala em advocacia, em direito, a gente não pode tratar da questão da ação. E tem alguém agindo. A gente fala da ação. Existe também a situação da omissão. Você não tratar, você não olhar. E também a prevenção, né? A prevenção é isso. Então, assim, você acaba sendo omisso por não prevenir, por não enfrentar, o não enfrentamento de uma instituição hoje, num caso de bullying, o passar de estas grossas, o não querer se indispor com pais, ou até mesmo não ter mecanismos, ou não estar preparado, Estratégias. ou não estar preparado para aquilo, a omissão hoje faz com que, de fato, a instituição fique ali exposta a responder isso numa esfera judicial. Pode responder. Pode responder. Porque, por óbvio, ela tem esse dever. Atua nisso, Dizendo, né? Por exemplo, eu como mãe, eu posso acionar a justiça para punir uma escola por ser omissa? Pode pedir a responsabilização civil disso, né? Em razão de que ela, dentro deste cenário, do caso em que você esteja vivendo, tendo os elementos ali, você demonstra que ela foi omissa, que ela não teve uma participação ativa de trazer um ambiente seguro, acolhedor, protetor. A partir do momento que esse menor está acolhido dentro dessa instituição, ele tem que ter esses elementos. Ele precisa obrigatoriamente estar acolhido por essa Isso abrange qualquer instituição que acolhe crianças? Qualquer. Tipo, numa escola baseada no esporte. Agremiações, a lei amplia, ela não é só. É que a gente fala, ninguém regra, assim. Tu falaste sobre igreja, eu tem falei- comunidades ali, né? Eu falei porque, assim, há sempre esses inúmeras igrejas hoje, eles fazem esses encontros de jovens e tal. Parte-se do pressuposto que esse tipo de coisa não aconteça. Porque você está falando de instituições que estão trabalhando ali valores linkados aí à religião, tal. Mas toda vez que há grupo, que, que há algumas situações, pode acontecer algum tipo de situação voltada à questão de sexualidade. Enfim, a gente pode ter alguns desdobramentos nesses setores. O que é importante para as pessoas saberem, não na intenção de buscar simplesmente pelos seus direitos, mas as instituições entenderem sobre os seus deveres para com essas crianças, Exatamente. para com essas famílias, entendeu? E são locais, são lugares onde é interessante que você plante essa semente, né? Para que tenha a compreensão. Não só naquele, vamos ali cutucar um problema, não é isso. Mas no sentido de, vamos propor, vamos falar sobre esse assunto. Todos somos responsáveis, né? Não tem essa história de que uma criança ela não é criada só pela família, só por pai e mãe. Né? Essa criança ela é criada por uma comunidade que gira em torno dela, né? É claro que, vamos fazer aqui alguns apontamentos, né? Eu acho que a função primordial, essencial, primária, é que a gente pode dizer assim, é da família quanto à educação. Sim, né? E aí, assim, quando a gente vai tratar de bullying, trata da questão da educação em si. Que hoje é uma questão que a gente vem tendo aqui alguns apontamentos, né? A gente está tentando entender também, né? Porque é complexo, né? É que nós somos uma geração difícil. Assim, tem algumas circunstâncias da nossa geração, Nívia, do meu ponto de vista, e aí fica uma observação muito pessoal, e eu acho que o pode é isso, é a gente não só trazer os elementos, mas trazer a nossa opinião, o nosso olhar, né? E assim, exatamente. Então, assim, a minha opinião hoje, da nossa geração, é uma geração que protege os filhos, que tem um olhar de eu preciso dar tudo que eu não tive, eu preciso ter se discutiu muito sobre o bem-estar desta criança, porque, cara, nós fomos uma geração que os pais talvez tiveram medidas ou atitudes que vinham do passado, enquanto violência, enquanto falas, mas então foi uma geração que pegou uma discussão muito alta de como se tratar isso, mas também, no meu ponto de vista, é uma geração que às vezes às vezes tem um olhar um pouco difícil frente a isso. Esse cuidado excessivo, essa coisa dos filhos serem superproteção. Superproteção. Eu brinco, né? Que é ser tratado como um cristal. Na verdade, é uma brincadeira minha e da minha irmã, que ela é uma mãe muito rigorosa. A gente brinca que nós somos mãe raiz, que na internet tem vários tipos de mães, né? São classificadas em várias etapas. Nós somos lá as mães raízes, assim, a gente tem essa linha. E a minha irmã brinca, é o filho cristal. E essa sensação, ela acaba anulando. Eu acho que há um pouco de abandono emocional dessa criança. Sim.
na criação e na educação. Porque empatia, cuidado com o outro, zelar para que esse tipo de violência psicológica não aconteça, para que você nem receba e nem seja o agressor, depende da educação da casa. Do meu ponto de vista. Depende muito da educação. Empatia, ela é ensinada. Sim. Educação, ela é dada e ensinada. São valores que as famílias e os pais têm que passar dentro do seu lar. Agora, por óbvio, ter um regramento, ter limite. Criança, você sabe melhor que eu, criança precisa de limite. Adolescente, as pessoas, eles clamam. Não. Eles clamam por limite. Eles clamam por adultos Isso gera segurança. que olhem para ele, que os tratem de cima para baixo, no sentido de eu sou o pai, eu sou a mãe, você é o filho. Seu que está a aprender e eu estou para te ensinar o que puder. Exatamente. E fazer você refletir. Isso. Eu também acho que é uma geração pensante, viu? Acho também. Acho que muito mais do que a nossa. Eu acho que é uma geração. eu Eu acho que o maior conflito que nós, como pais, frente ao bullying, estamos enfrentando é porque somos mais pensantes. Não estou falando que a geração anterior não era pensante, não é isso. Mas eu acho que nós éramos muito mais assim, ó. Por que tem que fazer? Porque tem que fazer. Que eu estou mandando. Hoje é assim, por que tem que fazer? Poxa, existe um estudo. Já viste isso? Milhares de estudos. Existe um estudo que diz que a criança. Então, quer dizer, a gente adquiriu muita informação. Temos muitas Mas informações. será que nós soubemos lidar com essas informações? Eu acho que não. Mas é isso que eu estou te questionando. Eu acho que nós somos uma geração mais pensante, sabe? A gente tem muito medo dos nossos filhos crescerem com traumas, porque a gente teve essa informação. Antigamente, nossos pais faziam, eles não estavam preocupados se a gente ia ter trauma. Não mesmo. Hoje em dia, a gente tem essa preocupação. Então, eu acho que a nossa educação é muito baseada no que a gente estudou, nas informações que a internet nos trouxe. Então, a gente não pode dizer assim, eu fiz e eu não sabia. Não, muitas das vezes a gente está sabendo. Então, mas é isso. Eu acho que o bullying, ele vem cheio de informações sobre isso. Mas a gente sabe muito e eu acho que a gente repassa pouco. Talvez a gente nem saiba muito como conversar, né? Exatamente. Então, assim, eu sinto, assim, eu lembro da minha mãe, e a gente lembrando aqui do passado, de bullying, né? Fazendo uma linha do tempo, passado e presente. Eu lembro da minha mãe que, assim, não pode, é o que você colocou. A educação era no olhar. Então, se eu saísse fora do roteiro dela, ela me olhava. Ela falava assim, pô, eu já não tinha vida ali. A vida tinha sido sugada. A vida acabou de ser sugada naquele momento e bastava olhar. A gente tinha medo. Os nossos filhos, eu juro, eu posso virar a cambalhota. É isso. Então, assim, eu acho que falta um pouco dessa autoridade, dessa empatia, dessa regra do pode, não é. Eu acho que a gente recebeu tanta informação que a gente se perde na forma de conduzir isso nessa educação. E isso que eu te falo, por exemplo, você respeitava sua mãe. Respeitar. Nossa, é impressionante. Meu pai nunca tocou um dedo em mim. Eu tinha um respeito pelo meu pai, mas eu tinha medo. Ele nunca tocou em mim. Ele me olhava, era assim, meu Deus do céu, eu tinha pavor do meu pai. E a gente já vem com uma informação disso assim, ó. Mas o seu filho tem que te respeitar, tem que te obedecer pelo respeito, não pelo medo, porque o medo, a gente já traz, mas aquela informação, a gente fica, meu Deus, aí eu tenho que conversar, e aí gera muitas dúvidas de como nós vamos criar essa relação. E eu acho que daí que vem as dúvidas com relação a como lidar com o bullying. É isso. Sabe? Como é que eu vou lidar com isso? Né? Essa educação vem de casa. E aí eu te trago a informação, por exemplo, da psicóloga País Infante, e fala a seguinte frase: nem sempre aquela criança que está causando bullying, realmente ela veio de uma família desregrada, desestruturada. Não, isso aí. Existe situações em que não necessariamente tem uma casa desregrada. Não. Então, assim, tem muitas questões mas às vezes, né? Exatamente. Então, as psicólogas são ótimas. Amores psicólogas. A Rosana Rodrigues Esteves, que do que eu tive a oportunidade de conversar sobre bullying, bater um papo com ela, trouxe isso também. É que a gente vai tratar um pouquinho mais pra frente. Mas será que essa criança, o agressor, no caso, né? Que a gente vai chamar aqui de agressor, que é uma palavra forte até. Mas enfim, é só pra gente poder identificar. Ela traz exatamente isso pra mim. Será que essa criança,
ela não está passando por alguma circunstância? Sim. A gente não precisa acolher? Será que o bullying, o que ela tá fazendo, não está reverberando em razão de alguma coisa que ela esteja vivendo? E ali, às vezes, é só uma forma de se expor. Então, às vezes, nem sempre o tratado é só a vítima. Muitas das vezes o problema está muito mais. É um conjunto de coisas. Exatamente. Muitas vezes a criança tratada e acolhida tem que ser muito mais às vezes o agressor do que o agredido. É que a gente vai voltar nisso. Sim. Mas isso é uma das coisas que eu acho que a gente precisa refletir, né? E eu acho que o preconceito, eu acho que só para a gente poder entender aqui também, eu acho que essa coisa da gente ter esse preconceito para com a criança, toda criança, voltando na fase de educação, do pai e da mãe, do quanto a nossa geração, ela está aprendendo. Então, esse olhar que se cria. Exatamente. E eu sinto assim, não sei você, mas eu sinto assim, que as mães têm medo. Que as pessoas têm medo de o filho estar exposto, de o filho ser o agressor, de o filho ser o problema, do filho estar numa condição. E aí, eu acho assim, esse julgamento que hoje é comum para tudo e para todos, e no bullying ele é muito claro, ele é muito específico. Há de fato uma situação ali de constrangimento daquilo. Isso não deveria ocorrer. Porque assim, toda criança está em aprendizado. Toda criança pode passar por aquilo. Hoje é aquela que está agredindo, hoje é aquela que está no centro de uma situação. E aí eu não estou dizendo que os pais não tenham que tomar as medidas e corrigir. Sim, chegaremos nisso. O que estou dizendo é o olhar preconceituoso, seja dos professores, seja de um pai, seja de alguém, seja do grupo, isso é muito ruim. Porque assim, o que precisa fazer é limitar, é entender, é parar, é educar, é trazer o conhecimento. Preconceito e a vaidade humana. Porque eu acho que também, quando a gente lida com os nossos filhos, ontem eu estava falando sobre isso, existe uma coisa chamada vaidade. Existe uma vaidade nossa, da gente querer que o nosso filho seja perfeito. Perfeito. O meu é perfeito. O meu tem notas ótimas, entendeu? O meu não faz nota de... Nossa, meu filho. E sabe o que é engraçado? Aquela ligação, sabe? Aquela ligação. Nós podemos conversar. Eu acho que está acontecendo uma situação assim, né? Com os nossos filhos. Eu acho que talvez o seu filho. Será que a gente pode conversar sobre isso? O problema está no seu. O problema não. Sabe? Antes de você parar e tentar entender o que está acontecendo, você, por vaidade, porque isso é uma vaidade, de querer que seu filho seja perfeito, né? Você não vê o problema. Olha onde isso chega, Lê. Isso chega longe. Mas, Lívia, você tá nos grupos de mães, que é super falado, todo mundo comenta na internet, sempre motivo de muitos memes, muitas coisas melhoras, inclusive, hein? Mas, claramente, geralmente a mãe. E é impressionante, eu vou te fazer uma observação também minha pessoal, mas geralmente quando a mãe faz os discursos, meu filho é isso, é aquilo, ou tem sempre, não, precisamos de fato, porque não podemos, que as coisas não aconteçam mais desta forma, ou tem sempre falas prolongadas, muito didáticas, muito profundas, o filho é problemático. É impressionante, gente. É porque na hora que falaste isso, já me veio... Aí é que eu acho, assim, é um pouco menos externo e mais interno. É muito difícil, na minha concepção, o pai e a mãe que olha o fora e não olha o dentro. Eu acho que hoje nós precisamos olhar dentro do nosso lar, dentro da nossa educação. A gente precisa entender dentro dos nossos filhos. Eu brinco que sou raiz, porque eu sou aquela mãe, por exemplo, que isso eu aprendi. Também tenho uma mãe professora, né? Mas isso eu aprendi. Eu chego na escola e escuto. Eu nunca vou com debirriche, eu nunca vou para impor que a escola faça ou aconteça. Eu escuto. Porque eu sempre parto do pressuposto que o meu filho está errado. O filho, Lívia, ele é muito lindo do nosso lado. As minhas Marias são fofas do meu lado. Elas são lindas, são meninas amorosas, fofas, carinhosas. Elas têm... Olha, eu olho para elas, como toda boa mãe, fala, minhas filhas são perfeitas, são lindas. A gente tem esse olhar, e elas também. Toda criança, naturalmente, e essa é uma frase recorrente que a gente estuda. Ai, meu filho é de um jeito comigo, quando tá na avó, quando tá... Muda um pouco. Porque muda. Uma coisa é quando tá do nosso lado, quando sabe qual vai ser a nossa observação. Quando ele tá em grupo, tentando se afirmar, quando ele tá num outro ambiente, numa outra circunstância, a gente não tem como controlar. Nós somos diferentes. Claro. E a gente não tem como controlar. E é só a gente voltar à nossa infância, à nossa adolescência.
Por quantas vezes minha mãe falou, não faz isso, não faz aquilo, não seja assim, não seja só. Eu chegava no lugar e fazia completamente uma coisa. Porque eu tinha a necessidade. A gente tem a necessidade de se incluir Afirmação. socialmente, de ser Isso tem a aceita. ver com a adolescência até, né? Você tem que É uma ser característica aceita da do outro. adolescência. Exatamente. É uma faixa, uma faixa etária que vive em grupos e que precisa, tem necessidades de se afirmar ali. Você tem que se afirmar. Então é complexo. Então, você né? dá pra dizer que o comportamento do seu filho, que você fala, eu conheço meu filho. Meu filho é A famosa frase, bota a mão no sério. Eu boto no fogo porque minha filha é perfeita. Ela tem boas notas, ela fala direitinho, ela é educada. Não na escola, não no grupo, não em determinada circunstância. E aí, E assim- muitas vezes, você perde a oportunidade de ensinar seu filho. Exatamente. E não necessariamente o fato de que, olha, a minha filha ali, naquela situação, naquela circunstância, naquele ambiente, agiu de uma forma inadequada dentro dos meus preceitos, do que eu ensino, fora dos meus valores, que ela virou um monstro, que todo mundo tem que evitar, ou que eu vou tratar. Não, eu vou chamar ela e vou educar, e vou ensinar, e vou mostrar para ela que ali ela errou, e por que ela errou, de que forma ela errou, e vou dizer que é inadmissível, que nunca mais ela vai errar daquele jeito, daquela forma. Não dá para fugir do problema, não dá para passar pano, não dá para você hoje deixar de enfrentar a educação. A educação ela tem que ser enfrentada. Você Não pode, enfrenta a não. educação. Tem Sabe o que eu acho que é uma questão também? É que nós estamos partindo do pressuposto e somos famílias com bom senso, uma boa educação. Somos famílias de pessoas que, né, de uma maneira geral, estamos partindo disso. Mas a gente sabe que não é sempre que é assim, Ale. Tem gente que realmente acha certo certas atitudes. Que às vezes essa criança tá Aí tá aprendendo falando de aquilo preceitos comuns de sociedade, de valor. com mãe. Entendeu? Porque, por exemplo, você chama a Potilha e diz assim, você errou. E em contrapartida, talvez você tenha uma mãe ou um pai que chama aquela criança no canto e diz assim, você fez bem. Você fez bem. Vou te dar um exemplo. A gente estava no jogo do meu filho e temos uma técnica que está ali instruindo, né, o time com o qual o meu filho estava jogando. Contra, né? Era o adversário dele. E numa ocasião, o time estava muito agressivo, né, fazendo muito jogo de corpo, entrando duro. E aí viu uma situação onde uma das crianças faz o quê? Entrou duro numa criança e tomou um cartão. A técnica. E a gente via a expressão do rosto das crianças, tipo, e a técnica. Então, quer dizer assim, você está aprovando e ensinando aquilo. Então, como você vai julgar aquela criança que faz aquilo, porque ela só é uma criança que está reproduzindo uma coisa que está sendo ensinada. Ela está aprendendo aquilo. Ela está fazendo o que ela está querendo. Tá? Então, olha quantas coisas nós abrimos com esse assunto. Bullying. Entendestes? Quantas coisas falamos? Falamos sobre você fazer o diferente do que você aprende, você fazer o que você está aprendendo, seja certo ou errado, perante uma sociedade. Certo? Então é muito complexo. É um assunto muito complexo. Muito complexo. E é interessante nós, pais, olharmos o nosso filho, que foi o que você falou, olhe seu filho. Porque muitas das vezes a criança que está sofrendo bullying, ela vai manifestar de uma maneira muito diferente. Tá? Algumas A crianças, vítima, né? A A gente entende como vítima. a Né? vítima. Às vezes você vai ter uma criança que vai falar, vai dizer assim, olha, pai, mãe, eu não quero ir para a escola, tá acontecendo isso, estou passando por essa situação. Quantas poucas, né? Outros vão manifestar até no corpo, por exemplo, crianças que têm dor de cabeça frequentemente, enjoos. Tem criança que vomita antes de ir para a escola, não quer ir para a escola. Eu acho que o nosso olhar como pais precisa ser atento a essa mudança de comportamento. Muitas delas, né, tem uma resposta até à própria imunidade. Porque a gente já comprovou cientificamente que a criança que sofre bullying, ela tem alterações cerebrais que geram até diminuição do rendimento escolar. Ela tem manifestações físicas,
né? Em resposta àquele sofrimento, tá? Então, cabe a nós, pais, ficarmos atentos, tá? Saber o que está acontecendo. Meu filho mudou as notas. Será que realmente isso é falta de estudo? O que está acontecendo com meu filho? Pergunte, converse, vá à escola. Eu tente ser presente aí. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu, particularmente, passei por uma situação dessa. Não foi de bullying, não foi especificamente um bullying, mas a minha filha mais velha tinha algumas questões na escola. E ela começou a apresentar um enjoo, um mal-estar. Mãe, ligavam da escola, ela está enjoada, está passando mal. E era vonal pra cá, e era isso, enfim. Fui levar, fiz alguns levantamentos. Não, Pesquisa de verme. não, porque aí eu comecei a fazer alguns levantamentos e ela teve no exame de sangue. Aí é que eu digo que a situação piora. Ela teve no exame de sangue uma condição, uma alteração uma alteração que qualquer um pode ter, nem vou especificar, porque eu acho que não cabe muito, mas assim, eu me recordo que era uma alteração que qualquer um podia ter, inerente a algum tipo de circunstância na saúde, mas que podia também não ser nada. E aí, com aquilo, mas aí, somatizado aos sintomas, poderia então. Pegou. Aí eu comecei a enlouquecer. Falei, não, essa menina de fato tá acontecendo alguma coisa. E eu tô partindo do pressuposto que a questão é física, porque ela enjoa, ela passa mal, ela come, ela quer ir pra escola. E toda hora a escola liga dizendo que ela tá passando mal. Ele vem especialista de rim, fígado, não sei o quê, pra tudo foi lugar. Eu virei do avesso, né? Eu fiz exame do avesso, né? Emocional. Emocional. Quando eu consegui chegar na questão, eu falei, meu Deus, mas onde que eu tava com a cabeça? Porque às vezes nem a gente, como teve aquele apontamento no exame de sangue, eu foquei naquilo e segui. Porque não é fácil tratar dessa forma. Então, e aí, mas assim, As coisas emocionais são muito difíceis. aí é que tá. Mas ela não falava, ela não trazia os elementos. Ela tinha a questão física, mas ela não me trazia em nenhuma circunstância as questões do que aquilo estava incomodando. Ou o que estava incomodando. Eu não conseguia ter. Até que chegou um momento, faz exame daqui, não é isso, né? Que eu fui acalmando na questão física, porque como mãe, o desespero inicial era, meu Deus, se ela tem algum tipo de doença, algum tipo de. Você fica naquela angústia, que foi o que inicialmente tomou conta de mim. Quando eu fui fazendo os exames e negativo, doenças graves, eu lembro que eu fui numa médica maravilhosa, maravilhosa. Ela falou assim, mãe, pode acalmar. Não tem nada grave. Não consigo enxergar nada grave aqui. Aquilo falou, então, peraí. Deixa eu ver caminhos. E aí eu peguei ela, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E aí que eu começou a. Aí que a coisa veio. Aos poucos, paulatinamente. Então, assim, é muito difícil, porque a criança, ela não se expõe. Ela não, às vezes ela não quer trazer o problema, às vezes ela não quer trazer a preocupação. E olha um pouquinho interessante. Isso eu pego para mim porque o meu filho, assim, né? Protege muitas das vezes os pequenos agressores para protegê-los. Entendeu? Porque isso acontece com o meu filho, né? Muitas das vezes ele um pouco disso. ele modifica algumas situações, né? Para Pense na nossa época, quando existia, acobertar situações. mas quando existia, quando o bullying é praticado, ele não mexe só com vítima e agressor, ele mexe com o grupo. Com certeza. Lembra da nossa. Aí que eu faço esse exercício da gente voltar à nossa vida, à nossa infância, as nossas circunstâncias, ela é muito importante. Pensa na nossa época. Quando existia alguém agredindo, a gente não se metia. E hoje muito menos, eu acho, porque aí nós vamos entrar em outro assunto, que é o cyberbullying, né? Que é a coisa da internet, a velocidade da internet, a permanência da internet no bullying. Porque hoje o bullying, ele não acaba ali. Não. Foi um pouco que você falou da nossa apresentação aqui, ele não acaba ali. O nosso bullying, ele se restringia ao momento de brincar na rua, porque a gente brincava na rua, dentro da escola, no nosso pátio do colégio, no nosso recreio. Hoje nós temos a internet, nós temos o cyber. Então, quer dizer, que também está protegido, legalmente encarado. Mas é isso. A coisa vai reverberar. Né? Não, a coisa vai reverberar. Agora não. Porque agora ela está eternizada na internet. Isso tem uma velocidade absurda. Porque, assim, a partir do momento que isso vai para a rede, seja em qual canal for, caiu na rede, imediatamente a criança é ligada a 24 horas por dia. E a velocidade é assim, ó.
Velocidade assim. E não Eu sou acaba. assustador. Porque aquilo, para você conseguir se desvencilhar de uma situação que é praticamente permanente, vai ter sempre ali, é muito difícil. E ela, isso é assustador. Isso é assustador. Mas só para eu assustador. terminar o Nossa, nosso que é gancho, terrível, né? então, lembrando da nossa infância, falando do todo que eu entrei aí no cyberbullying, a gente, enquanto grupo, a gente não se metia. Eu vou ser a vítima, eu vou defender a vítima, eu vou defender aqui e eu vou virar o alvo. Eu vou me juntar aqui e virar o alvo. Então é muito, quando a coisa acontece, é muito mais legal você ficar aqui, ó, Sim, e deixando começar. Ah, eu não vou participar. Você também se omite. sim. A omissão. Você acaba se omitindo nessa parte do grupo. E é isso que eu digo, né? Hoje, quando você educa o seu filho, e eu tenho esse cuidado, sabe? Eu tenho a linha mais velha, que hoje a gente tem também uma relevância diferente, né? A gente tem hoje bastante criança diagnosticada com algumas outras questões, TDAH. Exatamente. E aí o que acontece? Essas crianças são mais propensas. São mais propensas. Infelizmente são mais propensas. As pessoas que são mais diferentes tendem a sofrer mais bullying. Vou te dar um exemplo. Aí. Aqui, ó. Qual era o meu apelido? Anã. Eu era Anã. É isso. Deficiente físico sempre teve essa situação específica, né? Agora, mas assim, eu sofri ali eu tive um apelido, mas eu vou ser muito sincera, assim, eu apoio assim do fundo do meu coração. Não me incomodava, tá? Eu nunca sofri por isso, tá bom? Eu sou muito baixinha, né? Sempre fui a mais baixa, às vezes, da série inteira. Sabe aquelas apresentações da escola, né? Que era assim, eu estudei numa escola enorme, enorme. Então tinha, tipo, 7 turmas. Imagina, 7 turmas, era muita coisa. Você era era mais muita baixinha gente. da turma toda. Eu era a mais baixinha. E eu tenho uma recordação que eu dançava, eu era a primeira da fila inteira. E eu, obrigatoriamente, dançava também com um baixinho. E o baixinho que dançava comigo era pequenininho e era gordinho. Então era a Alan que dançava com pão de queijo. Era o pão de queijo. Mas é isso, né? Eu realmente, desse meu coleguinha, eu não sei te dizer, não tenho essa lembrança só dele sofrer com isso. Mas realmente eu não sofria. Mas eu levei numa boa. Eu nunca me incomodei com a minha altura, talvez por isso. Que apesar de eu ser a baixinha, e muitas das vezes eu ia atrás de tentar crescer mais, na época eu não tinha acesso a GH, essas coisas, eu não sofria realmente por isso, tá? Não é um problema para mim, para minha vida. Talvez seja isso que a gente tenha que se basear também em como preparar nossos filhos para isso. Essa empatia, né? É isso que eu falo. A empatia, ela é educada. Mas a empatia, ela trabalha mais com quem está fazendo. Para quem está sofrendo, como você prepara teu filho para ele não sofrer bullying? Porque o bullying, para você sofrer o bullying, você tem que sofrer aquilo e aquilo ali tem que agir em você. Tu estás entendendo? Eu não posso chegar para te dizer assim, eu tô aqui super de boa, tô sendo chamada de anã. Eu tô aqui, para mim realmente não tem problema, do fundo do meu coração. Tu não pode dizer para mim que eu tô sofrendo bullying, porque aquilo não dói em mim. Entendi. Tu estás entendendo o que eu tô te falando? Entendi. Então, eu acho que existe não só você, obviamente, existe um trabalho muito grande na nossa educação para ensinar empatia aos nossos filhos, para que eles não sejam os agressores. Que a gente vai falar disso, mas eu tenho que ensinar meu filho não a ser forte, porque não é bem isso a palavra, mas para que ele seja bem resolvido com as suas questões. Muito bem resolvido com as suas E questões. se também não tiver bem resolvido, que ele busque, que ele ele verbalize, comunique. exatamente, que ele consiga trazer esses elementos para que ele tenha ajuda. O que é difícil é a criança estar nesse sofrimento e ela não ter meios ou mecanismos de verbalizar ou de trazer essa informação, né? Eu acho que é a gente preparar o filho para ele se sentir seguro de tal forma que ele ou se resguarde e consiga trabalhar isso, ou que ele traga esse elemento para que a gente consiga auxiliá-lo. Tô bem resolvida, mãe, mas aqui eu achei que ultrapassou meu limite e eu não tô gostando. Né? Eu já falei, já comuniquei, não tá rolando e tá me machucando. Beleza, a gente atua. É isso, perfeito. Comunicar. Não só preparar os nossos filhos para serem bem resolvidos com as suas questões,
como também comunicar quando aquilo ultrapassou o limite deles, né? E aí eu te pergunto, e aí tu descobre que o teu filho é o agressor. Aí é caos, né? É caos, porque é aquilo. Entra a questão do preconceito das mães, dos professores, de todo mundo. E aí, assim, é, é analisar essa criança, é acolher a mãe. Porque é difícil para a mãe. Aquela mãe tá realmente Exatamente. o que tá acontecendo, Quando eu me vejo de frente de uma situação de qualquer situação, eu falo, não, 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 calma, vamos trabalhar aqui. Eu sempre acho que tem que ter um olhar, porque assim, tratar essa criança como alguém que tá assim, desprotegida, que tá perdida, a mãe, eu acho assim, você tem que ter um olhar muito cauteloso para esses dois. E aí é que eu digo para você, né? Eu acho assim, o difícil hoje nessa os pais respondem, né? Os pais legalmente, respondem, né? civilmente, né? Por pelos menores. Indenizações de forma geral, né? Eu posso ser presa por isso? Então, há hoje na esfera uma ampliação de casos de bullying, tá? Mas não necessariamente os pais se escondem criminalmente. O que eu estou dizendo é civilmente, as questões de indenização e tudo mais. Então, assim, dependendo do grau da circunstância, você responde por isso, né? Mas, assim, o fato do seu filho ter praticado isso não necessariamente quer dizer que ele seja uma pessoa condenável, né? Ruim. Uma pessoa ruim. Ele está estruturando, aprendendo, se recolocando aí na sociedade e cabe a você auxiliar isso. Cabe você reconhecer esse momento, cabe você estruturar essa circunstância e acompanhá-lo nesse sentido, né? Então, assim, claro, é que assim, é difícil a gente entrar no detalhe, porque tem casos muito graves, tem casos que vão entrar em situação de racismo, é por isso que a lei protege. Mas não necessariamente isso vai culminar numa ação judicial, numa situação judicial. O ideal é que isso nem aconteça. O ideal é que a própria instituição, seja educacional, onde esteja acontecendo, os pais, os outros pais, as outras mães, que isso seja trabalhado entre adultos. E ali a gente acompanha. Esse filho agressor, essa criança, ela pode estar ali, como eu já falei lá atrás, que a gente falou que ia voltar ao tema, que a psicóloga Rosana colocou, muito ela pode estar passando por uma situação peculiar dela, e ali ela está reverberando violentamente, ou agredindo, ou tentando expor, ou chamar atenção. Então, assim, às vezes é uma condição de uma neurodivergência que não foi diagnosticada, Lei. E cabe a nós olhar essa criança e dizer assim, gente, calma, talvez ele esteja sendo reativo a algo que nem a gente sabe o que está acontecendo. Então, são muitas questões. Eu acho que cabe a nós, por exemplo, se a gente está visualizando, talvez, como a mãe, porque quando mexe com um filho nosso é muito difícil. Meu Deus, é muito difícil você ter seu filho ali sofrendo e você ter calma para lidar com aquilo é muito complexo. Ou ele passando uma situação de estar assim titulado como o agressor de um Dói ato. em mim. Poxa, olha a nossa série. Dói em mim. Dificílimo. Ninguém vai dizer que é fácil lidar com isso. Não, mas é legal a gente tentar parar e dizer assim, eu poderia estar no lugar dessa mãe desse Claro. É o melhor e o maior exercício que você pode fazer. Respirar. Respira, calma. Faz exatamente como você falou, escuta, né? Faz a ação de escutar. Escuta seu filho, escuta aquela criança, escuta aqueles pais, escuta a escola. Gente, vamos tentar, porque é importante isso, né? Saber qual é o objetivo de tudo isso. O objetivo é proteção. Proteção dessas duas crianças. Vamos proteger essas duas crianças de quem? Talvez a gente está protegendo essas duas crianças de todo o ambiente em que elas estão inseridas, né? Então, vamos escutar. Não vamos agir naquela impulsividade, porque a vontade é tiro porra de gomba. Vou chegar lá, vou meter a mão na cara desse pai. Vamos ser os adultos da relação? Porque tu sabe que isso acontece. Então, mas eu acho assim, vamos ser os adultos da relação? E assim, nossa, aquela criança fez um ato muito ruim ou muito difícil de ser administrado. Tudo bem, mas vamos ser o adulto da relação? Vamos sentar todo mundo aqui? Vamos tentar entender isso? Tu sabes o que eu me lembrei agora, Ale? Tu te lembras que recentemente saiu um vídeo na internet de uma dança de umas criancinhas? Lembra dessa história? Foi bem polêmica, lembra?
que a criança começa a sofrer ali, a outra criança vai lá e bate, vai lá e Agressão bate, física, né? Inclusive. vai lá e bate, aí o pai se aborrece, sobe na coisa e bate nessa criança, e foi um bafafá essa história. Cara, quantas camadas a gente pode trabalhar aí, né? Muito. Aquele pai que nessa altura do campeonato já estava estafado por aquela situação, que depois ele faz um comunicado, né, de que ele já tinha procurado a escola, que ele já tinha procurado várias coisas, ele não teve resposta. E ele, naquele momento, porque assim, no meu ponto de vista, tá, é uma opinião muito pessoal, eu acho que a gente não pode permitir chegar nesse ponto, jamais tocar e agredir uma criança, tá? Eu consigo entender o ponto que o cara já estava explodindo, mas a gente não pode agredir uma criança. E aí chega, olha o caos. Por quê? Aí entra naquela questão que tu falaste. Omissão. Omissões. Omissões da família, Da omissões família da escola. criança, que é o agressor, que possivelmente deve ter sido comunicado, avisado e deixou a coisa passar em brancas nuvens. Da pessoa Chegou vítima no ponto que está buscando a instituição escolar, que era quem deveria Entrou até no mediar, cyberbullying, né? mediação disso, porque se está acontecendo dentro do ambiente escolar, a escola tem o dever de mediar isso entre eles. Fazer campanhas de prevenção, trazer esses alunos, chamar esses pais, conversar aqui, conversar ali, e tentar entender e resolver. Porque essa história entrou no cyberbullying, porque expôs ali na rede social que todo mundo viu. A criança que estava agredindo sofreu preconceito. A criança que foi vítima foi exposta. O pai que perdeu a cabeça foi exposto. Olha a situação que se gera porque nós fomos omissos. Exatamente. E outra é aquilo, né? Vendo o vídeo, lembrando agora. Assim, eu acho que foi omisso também, né? Porque eu nem sei até que aquela família tentou trabalhar com aquela criança. Não, a gente não sabe os detalhes. É, A gente só eu trabalha sei recorte. recorte do que a gente viu ali. E assim, é difícil julgar também, não há julgamentos nem ao pai, nem à criança, nem à família. Não, são Assim, questionamentos. nem à instituição. O que a gente diz aqui é o seguinte, que há mecanismos para a gente tentar para evitar a omissão, que nos leva a crer que houve uma omissão nesse caso, por tudo que a gente viu e leu. Então, havendo essa omissão, a gente entende que haveria caminhos para que isso fosse solucionado de outra maneira, que não aquela triste, horrível que a gente conseguiu verificar e acompanhar ali, né? Então, assim, a internet faz isso, ela traz de julgamento, meros, a plateia, né? Que é aquele pessoal que está te assistindo online, em pessoas que participam da sua vida. Elas entram na sua vida. Agora a gente pergunta, quem permitiu isso? Quem expôs também. Então, acho que ter muito cuidado com exposição, educar muito nossos filhos sobre isso. Cuidado que você põe na internet, nós como pais, a responsabilidade com os nossos filhos, o que a gente coloca. Foi a palavra maravilhosa. Eu acho que criar empatia, educar empatia aos nossos filhos, se coloque no lugar do outro. Eu falo muito isso com meus filhos, é a frase que eu mais falo com eles, meus filhos, todo dia. Vocês estão brincando. Ai, mãe, mas era uma brincadeira. A brincadeira era bom para os dois? Se a brincadeira é boa para os dois, tá ok. Se a brincadeira não é boa para os dois, essa brincadeira não é boa. Não interessa se você está gostando, se o outro não está gostando, interrompa aí. Não julgue, não adianta você julgar a opinião do outro pela sua cabeça. Se o outro não está gostando, acabou. Ai, mamãe, mas eu falei que a barriguinha da Lara é gostosa. A Lara não gostou, meu filho acabou. Não é legal. Se a Lara gostou, a brincadeira continua. É assim que funciona. Empatia ensinada. E é todo dia. É todo dia. Você pegou da escola, oi, como foi? Tudo bem? Ah, aconteceu isso por quê? Você se posicionou como? O que você falou? Eu pergunto, porque criança precisa disso. É que eu tô com uma pré, né? Eu tô com a minha de 11. Ai, que beleza. Então, assim, já tem questões. E é legal, por exemplo, na atual escola delas, eles têm um canal muito bacana de que você pode expor o que está vivendo ou o que está acontecendo de maneira sigilosa. Então, você tem lá meios como se fosse uma forma de denúncia anônima. Tá bom. Então, você não precisa se expor. Mas minha filha quis se expor, porque era minha advogada. Não, mãe, eu vou lá. E ela foi, a professora falou, olha, eu tenho vivenciado isso dentro da sala de aula. Eu tô vendo amigos colocarem apelidos, fazerem isso, falarem com as pessoas. Eu senti uma orgulho danado. E ela falou, professora, e eu discordo. E se precisar de mim, estou à disposição para chamá-los. Mentira. Verdade, estou à disposição para chamá-los. A gente tem uma conversa, dizer que eu vivenciei, que eu e ela tem.
Só que ela procurou a professora, que foi a segurança dela. Porque ela não conseguia, no grupo, se... Às vezes ela fala, não gosto dessa brincadeira, não gosto disso. Mas ela não conseguia, no grupo, se expor solitariamente. Então, ela foi buscar o apoio de alguém. Mas isso vem do Ela foi atrás do reforço apoio de um adulto, e não era com ela, era com a o colega. adulto que precisa mostrar essa Era com o segurança. colega, era com o colega. Então, o bacana disso foi, ela conseguiu verbalizar, ela não buscou a minha, ela buscou a própria escola, a própria instituição, porque a instituição deu canais, deu caminhos, deu a leitura, deu recurso, ela foi, se manifestou, verbalizou, tomou as medidas, a escola tomou as medidas e conseguiram conter ali o que de fato no futuro podia até ter virado, não sei se é exatamente uma situação de bullying, mas já havia ali uma manifestação ali. Então é bacana. Tinha um sofrimento. É bacana porque isso vem do seguinte: vão ter pessoas diferentes, as pessoas vão ser assim, você tá assado, você tem que conversar e trazer para ela o seguinte: dê atenção, fale, não deixa, trate bem, trate com educação. É assim que funciona. Se você não verbaliza, se você não dá ordem, se você não educa, você não impõe a empatia neles. A empatia, ela precisa. Nem sempre ela é só docinha. Ai, trata bem. Às vezes tem que falar. Se eu pegar você destratando. Aí vem a mãe raiz. Quem é a mãe raiz? Se nós E somos. Exatamente. Se eu souber. Sabe aquela. Se eu souber. Se eu pegar você dando apelido, destratando ou fazendo isso, você não tem noção. Porque tem umas coisas que tiram a gente do sério. É isso, porque às vezes não é isso que eu acho só, assim. Eu acho que a questão é você não tratar só como se fosse uma coisa, ai, não faz, tudo bonitinho. É uma questão, hoje em dia, inclusive, legal. Sim. Não pode, você tem Não que preservar pode, a não saúde pode. mental das outras pessoas. Você tem que ter esse cuidado com o próximo. E não Você ter tem que medo de atuar respeitar. junto ao seu filho. Entendeu? É isso. E você tem que ter como autoridade, você tem que colocar pro seu filho e falar assim, olha, meu bem, Eu sou sua fonte da verdade. É que nós temos que ser. A gente tem que ter a sensatez de ter o nosso conhecimento sobre empatia, sobre o cuidado de zelar pelo bem, de ter o cuidado de fazer o certo e saber que o certo é criado aqui. Filho, eu vou te ensinar o que é certo. Não é certo você chegar com um colega e falar isso. E aqui na nossa casa a gente não trabalha com isso. Aqui na nossa casa a gente não aceita isso. Então você vai seguir o que nós da nossa casa estamos te ensinando. Isso que é o correto. e nem Então, sempre pensa vai sobre a seguir. saída. É, mas nem sempre vai seguir. Não. E aí, não seguindo, as outras medidas e as outras consequências têm que ser tomadas. Tem que ter Consequências. Tem que ter consequências. A gente precisa ensinar. Porque assim, senão, qual é o adulto que eu vou entregar para a sociedade? Eu quero um filho que eu diga, ai, que lindo, que perfeito, que fez tudo errado a vida inteira. Ou eu quero entregar para a sociedade um ser humano capaz de viver de que você me mostrou, né, Ale, sobre aquele profissional que você falou que você gosta muito dele. Que são pessoas de referência pra gente, porque hoje na nossa vida como mães, como pais, a gente absorve coisas também de Instagram, a gente absorve coisas. O que nós estamos fazendo aqui? dos profissionais, né? Tentando mostrar algo sobre reflexões. Eu também não estou falando que isso aqui é uma verdade absoluta. Nem poder. Eu estou colocando aqui como questionamentos, né? E aquele profissional falou sobre isso, né? A diferença sobre tu educares, sobre tu ofereceres o básico para o seu filho, comida, higiene pessoal, a base, né, das coisas, o básico das coisas, e você também ter a preocupação de criar um ser humano bom para essa sociedade. É isso. Cara, o bullying fala muito sobre isso. Muito. E eu também não estou te falando que meus filhos não são passíveis disso. Exatamente. E o dia que isso acontecer, eu preciso estar preparada para dizer assim, senta aqui, vamos conversar sobre isso. O que você fez? Não necessariamente o fato de que a gente ensina, educa e toma todas as medidas nos deixe confortável no sentido de que nossos filhos não vão participar. Não, que isso não vai acontecer dentro da minha casa. E eu tô te falando, não envolve somente Não. isso, envolve muitas outras circunstâncias. Infelizmente não é uma regra. Mas o que eu acho é o seguinte: se acontece, se eu viver isso, eu queria duas coisas. Eu acho que é importante. Eu, particularmente, eu queria duas coisas. Eu queria, de fato, a empatia das outras mães, da sociedade, das pessoas, porque há um pré-julgamento ao seu filho, que é ruim. Mas eu quero que o meu filho aprenda com essa situação.
Essa é a minha segunda coisa. Aí eu vou expor ele até ele aprender, seja o que for. Vai ser a consequência. É uma raiz. Porque é isso. Vai ser uma única, vai fazer, pode até fazer, mas vai aprender. Ele pode. Tem duas formas de aprender. Minha mãe sempre falou assim: filha, você vai ter dois caminhos. Ou é o amor, ou é. O amor é aquele que você fala, você pede, você ensina, você pega todo dia. E educar é trabalhoso. Muito. É muito Muito. difícil. E é Hoje, sofrido. podem perguntar pra mim, qual é a sua pior profissão? É educar minhas duas filhas. É a pior coisa que eu tenho. Porque assim, amo, gosto, mas é difícil. É falar toda hora, falar todo dia, tá observando, tá olhando, tá indo na escola, tá voltando, tá fazendo reunião, tá lendo, tá fazendo. E a parte pedagógica, a parte emocional, a parte de amizade, a parte social, é tudo. É o tempo todo, tudo. Porque assim, eu tento hoje cuidar de tudo. Você se olhar no espelho e parar e se ver e se dizer assim, eu estou fazendo o que eu estou falando. Exatamente. Você Porque é às vezes exemplo. você ensina E você é exemplo. e você não faz, tá Mas a gente é exemplo. E aí é isso, entendeu? Então, assim, quando você tá educando, você é o exemplo. Você tem que cuidar, você tem que fazer. Então, assim, tem toda essa circunstância que você tem que estar sempre muito pautado. E aí é que eu falo, por isso que educar dá trabalho. Não é toda mãe, todo pai que se dispõe, não. É isso que a gente passa hoje em dia. A gente colhe esse fruto, porque dá trabalho. Acompanhar tudo isso dá trabalho. Agora, isso exime a gente de passar ou viver qualquer circunstância como essa? Não. Mas eu espero que ele passe uma única vez. Porque, filho, se você tomar as medidas certas na hora certa, aí ele aprende. Tem que aprender, tem que aprender. Comigo é assim, vai ter que aprender. Vai sendo por bem ou por mal, mas uma hora vai aprender. Mas eu acho que eu acho que o maior questionamento, né? Talvez o maior fracasso não é você ter filhos imperfeitos. Porque se você tem filhos imperfeitos, tá tudo bem. E aqui você vai tentar, dentro de tudo isso, ser o exemplo, trazer com os exemplos e educar todos os dias, atuar quando precisa. O difícil, acho que é uma dor mesmo, é você descobrir que o seu filho não tem empatia também. Né? Que ele não sente a dor do outro. A perfeição não existe. Mas assim, novamente, a perfeição não existe. E do meu ponto de vista, é o que eu te falei desde a hora que a gente começou o pod. A empatia, ela tem que ser trabalhada e educada. Você tem que olhar os amiguinhos ao seu redor, você tem que entender as dificuldades que existem ao seu redor, as pessoas que existem, o que cada uma tem de bom e ruim, porque todos nós temos, e trabalhar isso. E a gente falou que liberdade, que conhecimento é liberdade? Sim. Então, ter conhecimento de que se passar por uma situação, tanto como vítima, como o pai, os pais desse como abusador, talvez, como é agressor, você saber como se portar para não falhar. Então, cabe a nós, pais, aprender muito, investir na educação dos nossos filhos, na educação de criar filhos preparados para enfrentar a vida, tá? Enfrentar a vida de todos os âmbitos, tá? De todos os âmbitos, preparar eles para uma vida adulta saudável, amigo. E eu acho que é isso que a gente vai ensinar nesse pod hoje, né? É verdade. Porque isso é uma dor que dói em mim. Porque na verdade, amiga, não é ter filhos imperfeitos que é o problema. Aliás, todos nós somos imperfeitos. Acho que o principal aqui é saber criar filhos com empatia que enxerga o problema dos outros e integrar boas pessoas para a sociedade. E se respeitar também, né? Porque também cabe aí. Mas assim, você conseguir educar um ser humano decente para uma sociedade, eu acho que é o nosso principal e melhor trabalho. E eu acho que é isso. Vamos botar mais um golinho? Olha, esse assunto, acabar antes do seu. Eu acho que você está muito light. Legal, viu? Esse assunto é muito interessante. Tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Falamos até pouco. Que sejamos pais. Amém. Que conseguem olhar os nossos filhos. Com certeza. Obrigada. Vai, gente. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo.